Bom, pessoal, a aula de hoje, na verdade, ela seria uma aula, né, de avaliação do andamento da disciplina. Eu me atrasei um pouco no conteúdo, né, eu quis detalhar um pouco melhor o que a gente veio fazendo aí desde o começo do semestre, então ficou faltando esses tópicos aqui, mas eu acho que eu consigo fazer esses tópicos aí até a metade da aula. E aí a gente tira dúvidas, discute um pouco a disciplina e eu abro espaço aí para vocês manifestarem a opinião de vocês, tá bom? Bom, então a aula de hoje eu vou falar sobre potência em circuitos de corrente alternada, né? E eu vou falar sobre valor eficaz, foi uma promessa que eu fiz para vocês no início do estudo sobre circuitos em corrente alternada, porque quando eu falei sobre fasores, eu disse que a exponencial de j ômega t seria retirada do cálculo para facilitar, mas eu também usei apareceu aquele raiz de 2 ali. Então a gente estava usando o valor de pico sobre raiz de 2 como módulo da grandeza fasorial, e eu falei que isso era o valor eficaz e que a gente ia voltar nesse assunto mais para frente. Depois eu vou falar sobre potência instantânea, na verdade o conceito de potência instantânea é o mesmo conceito de potência instantânea que eu dei no início do curso, até porque naquele início eu falei sobre sinais de forma genérica, não falei, né, especificamente de sinais em corrente contínua ou de sinais em corrente alternada. Depois eu vou falar sobre potência média. Potência média já é um conceito associado ao conceito de circuito em corrente alternada, né? Vocês vão ver mais para frente que potência ela no caso de circuito em corrente alternada, ela varia no tempo, né? Mas ela tem um valor médio constante. Depois eu vou falar sobre o conceito de potência complexa, tá? E aí eu falo sobre o triângulo de potência e a potência nos elementos passivos da rede. E por último, correção do fator de potência. Tudo bem? O pessoal está com uma obra aqui do lado e tem uns barulhos aí. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, valeu, pessoal. Então, se vocês tiverem dificuldade, eu repito para vocês, tá? Então, começar a falar sobre valor eficaz. É um conceito interessante de potência, né? Quando nos primórdios aí dos sistemas elétricos, não estou falando na parte dos sistemas elétricos que era o pessoal, os cientistas tentando descobrir os fenômenos físicos, entender como eles se comportavam. Na verdade, eu estou falando da eletricidade como uma indústria, né? O setor elétrico como uma indústria. E uma dúvida que existia era, bom, se eu tenho um sistema de corrente alternada, que ora a corrente é positiva, ora a tensão é positiva, elas podem não estar em fase, ora são negativas, quer dizer, será que o balanço de potência ao longo do tempo ele é diferente de zero? Será que eu consigo transmitir potência de uma fonte até uma carga, né? E aí alguém fez a seguinte análise: bom, se eu tivesse um elemento passivo do tipo resistivo e eu percorresse esse resistor por corrente, né? Então imagina aqui que eu tenho um resistor de valor aqui R, né? Se eu percorresse ele por corrente e constante, a potência aqui seria V vezes I mais V igual a R vezes I, né? Portanto, a potência nesse resistor seria R vezes I quadrado. Agora, se a minha corrente fosse uma corrente no tempo, né, no I de T, como é que seria a minha potência P de T? Seria R vezes I ao quadrado de T. E aqui eu não estou falando de sinais
em corrente alternada. Estou simplesmente dizendo qual é a definição de potência. É o produto da tensão pela corrente, a lei de Ohm vale para qualquer tipo de sinal, então o meu conceito de potência permanece. E quando é que eu posso igualar essas duas potências para fazer uma comparação do que seria o que eu chamei aqui de corrente contínua e um sinal variável no tempo? Né? Se eu quisesse comparar esses dois sinais, eu precisaria fazer o seguinte: eu precisaria fazer, olha, a minha potência P é igual o valor médio, né, de P de T. E aí, se esse sinal é variável no tempo, e eu estou pegando o valor médio desse sinal, eu estou pressupondo que esse sinal ele é um sinal periódico, né? Então, eu vou ter que R vezes I quadrado é igual a 1 sobre T, a integral de T menos T sobre 2 até T mais T sobre 2 de R vezes I ao quadrado de T. Tudo bem? Bom, são dois sinais iguais. Então, aliás, são duas resistências iguais, né? São dois sinais distintos, um sinal de corrente contínua e um sinal variável no tempo. Então, eu consigo estabelecer uma relação entre a corrente contínua e esse sinal variável no tempo dada por essa expressão, onde I é a raiz quadrada de 1 sobre t, integral de t menos t sobre 2 até t mais t sobre 2, de I ao quadrado de t dt. Se você fosse descrever a operação matemática que você fez na hora que você fez essa comparação, né? Ou seja, a corrente I ela é a raiz quadrada do valor quadrático médio, né? Então, isso aqui é raiz quadrada do valor quadrático médio. Então, provavelmente, vocês devem ter ouvido, em algum momento na vida de vocês, algum laboratório, qual é o valor RMS da corrente, né? RMS é o acrônimo em inglês para Root, Mean, Square, que é o valor que a gente chama aqui de valor eficaz. Bom, isso aqui é a definição genérica de valor eficaz. Isso aqui vale para qualquer tipo de sinal e de T. Tá? E é uma comparação entre um sinal em corrente contínua e um sinal em corrente alternada. Quer dizer, para que eu produza um sinal, a mesma potência num resistor por meio de uma corrente variante no tempo, comparando com uma corrente constante no tempo, a relação entre o valor dessa corrente contínua e o valor dessa corrente alternada se dá por meio dessa equação. Tudo bem? Bom, quando você faz esse cálculo aqui para um sinal puramente senoidal, vai aparecer I de pico sobre a raiz de 2. Tá? Então, deixa eu colocar isso aqui na outra página. Então, se o I de t for igual a I de pico cosseno de ômega t mais delta, por exemplo, o I RMS vai ser igual ao I de pico sobre raiz de 2. Tá? E é por isso que eu usei raiz de 2 quando eu defini fasor. E quando vocês falam que a tomada da casa de vocês é 127 volts ou que o chuveiro é 220, vocês estão falando sempre em valor eficaz. Tá? Existe uma vantagem de se falar valor eficaz ao invés de valor de pico, muito embora os circuitos sejam lineares e, portanto, você poderia carregar o raiz de 2 no cálculo do sistema linear que você monta na hora de resolver um circuito. Né? Na hora que você monta um sistema linear em corrente alternada
com uma matriz de coeficientes complexos. Essa matriz, ela pode ter, aliás, estou falando da matriz de variáveis independentes, né? A matriz de variáveis independentes, ela pode ser multiplicada por raiz de 2 em todos os seus termos, porque simplesmente é uma relação linear, né? Então, você poderia utilizar os fasores com o valor de pico. A gente não utiliza porque a definição de potência média fica mais fácil de ser compreendida se a gente usar valor eficaz. Então, é costume usar valor eficaz. De todo modo, a matemática funciona sendo valor eficaz ou sendo valor de pico. A única coisa é que você precisa se lembrar o que você utilizou, se você utilizou valor eficaz ou valor de pico. Tá? Bom, então, vamos continuar aqui e falar sobre potência instantânea. E o conceito de potência instantânea, obviamente, é o mesmo conceito que eu já mostrei para vocês no início do curso, né? Quer dizer, eu tenho uma potência P de T, né? Imagina que eu tenha um dipolo qualquer aqui, vou até desenhar aqui como se eu não soubesse, não sei nem se isso aqui é passivo ou ativo, né? Eu tenho uma corrente percorrendo esse dipolo, essa corrente vale de T, essa corrente produz uma diferença de potencial nos terminais desse dipolo que vale V de T, e a definição de potência instantânea é V de T vezes I de T. Tá? Bom, supondo que o I de T seja o I que eu já escrevi ali em cima, seja lá o I de pico cosseno de ômega T mais delta. E o V de T igual ao V de pico cosseno de ômega T mais θ. Como é que será que se comporta esse sinal de potência aqui? Então vamos observar isso daqui, tá? Posso passar a página, pessoal? Pode, professor. Bom, então, a potência P de T vai ser igual a V de pico vezes I de pico vezes cosseno de ômega T mais θ vezes cosseno de ômega T mais delta. Certo? Lembrando que cosseno de alfa mais beta igual a cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. E cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Na hora que eu somo essas duas expressões, eu tenho que cosseno alfa, cosseno beta, é meio de cosseno de alfa mais beta, mais cosseno de alfa menos beta. De que me serve isso daqui? Me serve isso aqui, ó. Se eu chamar isso aqui de alfa e isso aqui de beta, a potência P de T vai ser Vp sobre raiz de 2 vezes
IP sobre raiz de 2, que multiplica cosseno de alfa mais beta. Então, vai dar 2 ômega t mais θ mais delta. Mais cosseno de alfa menos beta. Ômega t menos ômega t, θ menos delta. Então, ômega t menos ômega t dá zero, só dá θ menos delta. E na aula passada, eu falei que θ menos delta era φ. Então, θ menos delta é igual a φ. Isso eu falei na aula passada, é o ângulo da impedância. Lembra disso? Bom, qual é a análise que eu... Bom, primeira coisa, vocês devem estar se perguntando por que eu botei raiz de 2 e raiz de 2 aqui. Por causa desse meio, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui é por causa disso daqui, ó. Tá? E olha que coisa legal. Na hora que eu faço isso aqui me dá V eficaz, isso aqui me dá I eficaz. E olha que curioso. Se eu despreza por enquanto esse cosseno, aqui, essa parcela aqui da minha potência. Olha só, P de T é o produto da tensão pela corrente, como você já viu em corrente contínua. É por isso que a gente usa valor eficaz. Se pegar o produto da tensão eficaz pela corrente eficaz, você pode ter uma ideia de quanto vale a potência P de T. Você fala, professor, mas a potência varia no tempo. Agora vamos olhar uma coisa interessante. Tá? Olha isso daqui. Qual é o valor médio desse primeiro termo, pessoal? Podem responder para mim aí no chat. Quanto vale o valor médio desse cara aqui? Vamos lá, pessoal. Quanto vale o valor médio disso? Isso aí, pessoal. Gustavo acertou, Vitor acertou. O valor médio disso aqui é zero, pessoal. É um cosseno. Não importa o argumento do cosseno. O valor médio de uma função periódica, o cosseno tem média zero, né? E isso daqui, a média, né? A média disso aqui é zero. E desse cara aqui, quanto vale a média? Cuidado, Vitor. Cuidado, Matheus. O θ varia no tempo? Vamos olhar aqui para esse sinal aqui. O θ varia no tempo? Isso aí, Marcos. O θ não varia no tempo. A parte do cosseno que varia no tempo é o ômega t, né? No caso da tensão. A parte do cosseno que varia no tempo da corrente também é o ômega t. Θ e delta são valores constantes em função da referência. Então, isso daqui é constante. E esse cara aqui a gente chama de fator de potência. Por que a gente chama de fator de potência? Porque se θ for igual a delta, quanto vale cosseno de θ menos delta? Vale 1. E, portanto, a potência P de T, média, é V vezes I direto. Se θ menos delta é igual a zero, a potência média é zero. Então, opa, quer dizer que em corrente alternada eu posso ter potência média diferente de zero e posso ter potência média igual a zero? Sim. Vamos olhar para o sinal. Eu tenho sinais de tensão e corrente. Vamos voltar no slide anterior. Eu tenho sinal de corrente e sinal de tensão. Se vocês lembrarem dos três bipolos passivos que a gente tem, no caso do resistor, a defasagem da tensão e da corrente, as defasagens são iguais. Então, θ igual a delta. Se θ igual a delta, aquele cosseno vale 1. Vale 1, né? Agora, no caso do capacitor e do indutor, a diferença entre θ e delta é 90 graus. No caso do indutor, o delta é 90 graus menor do que o θ. No caso do capacitor, o θ é 90 graus menor do que o delta. Só que θ menos delta, no caso do capacitor e no caso do indutor, valem zero, né? Valem 90 graus. Então, o cosseno vale ou mais 1 ou menos 1. Tudo bem? Aliás, vale zero, desculpa. E, portanto, a média é zero. Tá? Depois eu vou falar sobre os elementos
reativos mais para frente, quando eu falar sobre indutor, capacitor e resistor. O que eu quero falar, então, é sobre o valor médio de potência inicialmente. Depois eu mostro o gráfico de potência aqui para vocês. Tá? Então, eu falei sobre potência instantânea e vou falar sobre potência média. A potência média é simplesmente fazer a integral daquela potência em um período e dividir pelo período. Tá? Então, potência média, que a gente chama de P, é 1 sobre T, integral de T menos T sobre 2 até T mais T sobre 2, de P de T, dt. E isso aqui vai ser igual a V vezes I vezes cosseno de θ menos delta, que é igual a V vezes I cosseno de φ. Tudo bem? Isso aqui é valor médio de potência, pessoal, não é potência instantânea. Quando a gente trata de circuito corrente alternada, a gente olha para o valor médio. Isso aqui, a grandeza que define a potência média é watt, como vocês já conhecem. Tá? A gente dá um nome especial para VI e um nome para cosseno φ, onde V vezes I a gente chama de potência aparente e o cosseno de φ a gente chama de fator de potência, como eu já falei para vocês. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Posso continuar aqui? Ok, pessoal. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar para vocês, então, o gráfico da potência instantânea para a gente ver essa questão, potência média e tudo. Espera aí. Deixa eu só ver a mesa. Deixa eu cortar esse gráfico aqui, é o que me interessa. E vamos olhar para esse gráfico de potência, que é o que representa o que eu fiz aqui. Vamos lá. Eu tenho um sinal de tensão V de T, sinal preto aqui. O sinal I de T é o sinal azul. Pergunta, vai, já que a gente está aqui. Quem que está atrasado e quem que está adiantado? Em relação à tensão, a corrente está atrasada ou está adiantada? Vamos lá, pessoal, responde aí no chat para mim. Vamos lá, o Lucas já respondeu. Alguém mais, pessoal? Não se acanhem. Vamos lá. Ok. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. O sinal temporal, ele cresce nesse sentido, certo? O tempo está crescendo para cá. A corrente, que é o azul, passa pelo zero depois do sinal preto. Ou o valor de pico da corrente azul positivo acontece depois do da tensão. Ou o pico negativo acontece depois da tensão. Ou a corrente passa pelo zero subindo depois da tensão. Então, pessoal, a corrente está atrasada aqui, tá? Cuidado. Vamos tentar lembrar disso daqui. A referência é temporal. Vocês olham para frente e falam, pô, tá para a direita aqui, então tá adiantado. Cuidado, pessoal. Vocês têm que olhar para quando P e V estão juntos. Não, olha só. Boa pergunta.
Olha o sinal P de T aqui. Ele tem a mesma frequência do sinal V de T, Matheus? Então você não pode falar que eles estão juntos. Não tem como você tentar comparar dois sinais de frequência diferentes, tá? Não dá para você dizer qual a defasagem entre dois sinais que tem frequências diferentes. O que é a defasagem? Imagina dois carros correndo num circuito oval exatamente na mesma velocidade, só que um está 100 metros na frente do outro. Os 100 metros seria o equivalente aos radianos que ele está na frente do outro. Se eles mantiverem a mesma velocidade, essa defasagem não se altera. É esse valor aqui que nunca vai se alterar, essa diferença entre o azul e o preto. Tá? Agora, se o carro que estiver na frente estiver andando mais rápido, a cada X voltas ele dá uma volta no carro que está mais devagar. Então não tem como dizer qual é a defasagem entre os dois, porque um está sempre aumentando essa defasagem. Tudo bem? Então vamos olhar. Quando eu multiplico os sinais de tensão e corrente, o sinal P de T, que é esse sinal vermelho aqui, ele passa a ter uma média que é diferente de zero. Olha aqui o valor médio, né? E olha que coisa curiosa, ele tem uma parcela que é negativa. Aí você fala, opa, isso é estranho. Por que isso aqui é estranho? Porque aparentemente um sistema em corrente alternada pode receber energia, então, ou seja, quando eu estou na parte positiva desse P de T, imagina que eu tenho um dipolo passivo, né? Um dipolo passivo que eu ainda não sei a natureza. Na verdade, eu sei, porque se a corrente está atrasada em relação à tensão, isso aqui é um dipolo indutivo. Como a corrente não está atrasada de 90 graus, ele não é 100% indutivo, tá? Tem uma parcela resistiva também. Mas, tirando isso, quer dizer, um dipolo em corrente alternada, ele pode receber potência da fonte, mas ele pode fornecer potência de volta. Tudo bem? Então, isso é comum de acontecer, tá? E isso é que traz impacto na rede. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso na aula de hoje, um pouquinho mais para frente. Tá? Mas eu só queria que vocês vissem isso daqui. Eu tenho um P de T, que é o sinal que varia no tempo, varia com uma frequência que é o dobro da frequência do sinal, dos sinais de tensão e corrente que dão origem a essa potência. O valor médio pode ser diferente de zero, desde que o cosseno de φ seja diferente de zero. Ou seja, eu consigo transmitir potência de um determinado ponto do circuito a outro ponto do circuito usando corrente alternada. Bom, isso é evidente que sim, porque vocês consomem corrente alternada na casa de vocês, né? Mas quando você começa a colocar no papel a matemática, talvez não pareça tão evidente, porque os sinais são senoidais. Tudo bem? E o conceito vem também do valor eficaz, porque o valor eficaz também é um valor quadrático, você está multiplicando corrente por corrente. Tudo bem que você está integrando depois aquilo ali, mas está multiplicando. Então, o valor eficaz também tem um valor médio e tem uma frequência de 2 ômega, tá? Se vocês quiserem exercitar o valor médio lá depois, só que chama o I de T de seno de ômega T, não põe delta nenhum ali, fica mais fácil fazer integral, tá? Bom, então falei sobre potência média, tá? Falei sobre o conceito de potência aparente e o conceito de fator de potência. Bom, acontece que isso aqui não explica 100% essa figura aqui. Percebam que tem uma parcela da energia que eu devolvo para o sistema, porque essa áreazinha em amarelo aqui é a energia, né, a integral da potência no tempo. Ou seja, eu recebo um tantão de energia, que seria toda essa integral positiva aqui, dessa forma de onda, né, está para cima do zero, é toda a energia que eu recebo, né, mas eu devolvo uma parcela dessa energia para o meu sistema. E existe uma forma de contabilizar essa energia devolvida, que o engenheiro eletricista convencionou chamar de potência reativa. Tá? Se você falar sobre potência reativa para um engenheiro mecânico, ele vai ter uma síncope nervosa, cair de costas, porque fala, como assim, potência é watt? Que potência reativa é essa? Bom, é um jeito que o eletricista achou para explicar essa parcela da energia que um sistema que está consumindo energia, que é esse exemplo que eu estou dando aqui, devolve para a fonte também de forma cíclica. Tá? Existe toda uma matemática por trás. Nos slides sobre potência que eu falei para vocês consultarem, existe toda a matemática. É uma matemática bonita, eu não sei se é muito eficiente para explicar o conceito de potência reativa, tá? Porque o conceito de potência reativa é uma abstração
para simplificar a matemática, tá? Um conceito físico, quando você fala sobre uma grandeza física existe e você consegue medir de várias formas. A potência reativa não tem como medir, tá? Potência reativa, a definição de potência reativa, que é essa devolução da energia no sistema, é o que caracteriza a energia reativa. Mas se você olhar em termos de potência, é potência, tá? Mas é um jeito que a gente construiu para tornar a matemática mais simples de ser trabalhada em circuito de corrente alternada, que é o que a gente chama aqui de potência complexa, tá? Então, o que, que a gente tem? A gente tem a potência média, que é V vezes, certo? A gente tem a potência aparente, que eu chamei aqui de a potência média é igual à potência aparente. Se o cosseno φ não for igual a 1, a potência média é diferente da potência aparente. E a razão dessa diferença é cosseno φ. Então é possível escrever uma definição de potência que a gente chama de potência complexa. Né? Essa definição de potência complexa é a seguinte: potência complexa é potência média mais uma parcela da potência que é imaginária, que a gente chama de potência reativa, tá? Isso aqui a gente vai, essa potência média a gente chama de potência ativa, e ela sim é medida em watts, tá? Essa potência Q é a potência que a gente chama de reativa. Deixa eu só usar a mesma letra aqui. Potência reativa. E como essa potência ela não realiza trabalho, quem realiza trabalho é a potência média, a gente não pode dizer que ela é watt. Então a gente diz que ela é volt, ampere, reativa. Como é que eu explico essa potência reativa, gente? Eu vou explicar da seguinte maneira. Imagina que você tenha um sistema massa-mola, tá? Deixa eu fazer de outro jeito isso daqui, peraí. É uma explicação que ela é meio capenga, mas dá uma ideia para vocês do que eu gosto de explicar em termos de potência reativa, tá? Então vamos imaginar que esse sistema massa-mola está preso num eixo, tem uma roda aqui, tá? E eu estou deslocando essa roda, ela está girando nessa velocidade, então eu estou deslocando esse meu sistema todo aqui com uma certa velocidade. Eu não vou nem escrever V aqui, vocês vão confundir com tensão. Estou deslocando essa roda aqui nesse sentido. Se eu perturbar esse sistema massa-mola nesse sentido, ele vai oscilar, né? Vamos chamar isso aqui de eixo X, vamos chamar isso aqui de eixo Y, né? Então ele vai deslocar um delta Y aqui à medida que ele avança na direção aqui de X, né? Agora, trabalho é força vezes deslocamento, ou
força vezes ΔX. Se a massa e a mola oscilarem, isso aqui não vai alterar o quanto eu realizei de trabalho. Vocês concordam comigo? Sim ou não, pessoal? Vamos lá no chat. Ok, Lucas. Então, assim, se a massa e a mola oscilarem, o quanto eu realizei de trabalho não importa, porque o deslocamento ele está 90 graus do delta Y, né? Então a força, quando eu faço produto escalar aqui, vai dar zero nesse caso. Só que num sistema massa-mola dentro de uma região onde eu tenho gravidade, ora a energia da massa fica armazenada na mola quando a mola está comprimida, a mola empurra a massa de volta, isso aqui vira energia cinética, pois a energia cinética faz com que a mola se distenda, produza uma força na mola, depois eu consigo transformar isso aqui de novo em energia potencial da mola. Então existe uma troca energética entre a massa e a mola, certo? Que não interfere com o trabalho realizado no eixo X. É a mesma coisa com potência reativa. É a mesma coisa quando eu olho para essa figura aqui. Existe uma energia trocada, mas ela é pequena. Ela interfere, obviamente, com o valor médio dessa potência, mas ainda assim eu consigo transmitir potência. Tudo bem, pessoal? Existe toda uma matemática por trás disso daqui. Eu vou só mostrar para vocês, mas, por favor, usem com moderação. Tem gente que não gosta disso, eu também não gosto, tá? Que é dividir o equacionamento em duas parcelas, como está dividido aqui, tá? Aí, quando eu divido em duas parcelas, eu consigo escrever um outro gráfico. Aí eu divido o P de T em P1 de T e P2 de T, e eu falo que o valor médio de P1 de T é igual ao valor médio de P de T, e o valor de pico de P2 de T é a potência reativa. Só que isso aqui é só uma matemática, não faz muito sentido físico. Tudo bem? Podem olhar depois a representação gráfica e podem olhar o equacionamento. Eu não vejo isso daqui como um grande benefício para entender potência reativa de fato. Eu prefiro observar dessa maneira. Quando você tem um deslocamento no eixo X, qualquer deslocamento no eixo Y aqui não interfere com o trabalho realizado. Tá? Isso é um jeito de se explicar. E aí o que acontece? Aí você pode escrever essa potência, que a gente chama de potência complexa, então isso aqui vai ser a potência complexa. Ela não pode ser dada nem em watt, nem em volt-ampere reativo, né? Isso aqui é volt-ampere reativo. Né? Ela é dada em volt-ampere, tá? Porque ela tem uma parcela que a gente chama de volt-ampere reativo. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Posso continuar? Ok, vamos indo. Então eu posso desenhar um negócio chamado triângulo de potência. Isso daqui é o meu eixo imaginário. Isso aqui é o meu eixo real. Então, a parte real da potência complexa a gente chama de P. A parte imaginária da potência complexa a gente chama de Q, potência reativa. Tá? Isso daqui é a potência aparente. Isso aqui é VI.
que a gente chamou de potência aparente, e isso aqui é o ângulo φ. Tá bom? Então, a potência aparente, que a gente chama de S com a barra em cima, porque é um número complexo, é P mais JQ na representação retangular, ou S com ângulo φ na representação polar. Tudo bem, pessoal? Volt ampere. Acontece que isso aqui precisa guardar uma relação matemática com o sinal de tensão e o sinal de corrente, que são senoidais, e podem ser representados fasorialmente por um módulo e uma fase, uma parte A e uma parte imaginária. Né? Então, dado que a minha tensão V é V ângulo θ. Lá do começo eu disse que a tensão tinha fase θ, né? E a corrente tem fase delta, e é I com fase delta, certo? E eu falei que φ é θ menos delta. Como é que eu faço para encaixar esses dois caras de modo que eu tenha, né, essa expressão matemática descrevendo S, né? Por quê? Porque se eu pegar o S na representação polar ou na representação retangular, né, o que eu vou ter? Né? O S ele vale V vezes I cosseno de φ mais J V vezes I seno de φ. Né? Eu simplesmente fiz a decomposição em parte A e parte imaginária. Isso aqui é P, que a gente já tinha visto. Né? Isso aqui é Q, que decorre do conceito de troca energética que não realiza trabalho. Tudo bem? Sendo que o φ é θ menos delta. Certo? Então, como é que eu faço para usar esses dois caras aqui numa equação parecida com a equação de potência que a gente tem em corrente contínua, que é simplesmente V vezes I, para obter isso daqui? Vamos lá. Se eu fizesse direto V vezes I fasor, como é que eu faço o produto fasorial? É a multiplicação dos módulos e a soma dos ângulos, certo? Então, se eu fizesse o produto desses dois caras aqui direto, ia aparecer θ mais delta, só que φ é θ menos delta. Então, se eu fizesse diretamente a multiplicação dos dois, isso aqui viraria V vezes I cosseno de θ mais delta, mais J V vezes I seno de θ mais delta. Então, se eu fizer V vezes o complexo conjugado da corrente, ou seja, o complexo conjugado de um sinal, de um número complexo, é o menos. Aliás, vou até fazer em vermelho para ficar mais claro isso aí para vocês. Quando eu faço complexo conjugado de um número complexo, simplesmente eu troco o sinal da parte imaginária ou mudo o ângulo aqui, ó, fica menos delta. Então, na hora que eu faço essa conta aqui, eu vou ter, de fato, que isso aqui vai ser igual a V vezes I, ângulo θ menos delta. Tá? E aí eu consigo fechar a relação entre tensão e corrente em qualquer bipolo e a potência complexa consumida por esse bipolo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Posso continuar? Ok, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar sobre o resistor, o indutor e o capacitor, a definição de potência complexa. Então, para o resistor, o que eu tenho? A resistência R, eu tenho um fasor I aqui, um fasor
V aqui, e eu sei que V fasor igual a R vezes I fasor. O R é um número real. Portanto, a fase de V e a fase de I são as mesmas. Ou, em outras palavras, a defasagem entre a tensão e corrente é nula. Ou, em ainda outras palavras, φ é igual a zero, que é a defasagem entre tensão e corrente. Certo? Portanto, o S, que é V vezes o complexo conjugado da corrente, que vai ser P cosseno φ mais J, não, VI cosseno φ mais J, VI seno φ, isso aqui é zero, e isso aqui é 1. Então, o S, ele vale V vezes I, tá? Dado que V igual a R vezes I, o S é igual a V ao quadrado sobre R, que é igual a R vezes I ao quadrado. E aqui eu só tenho watts, tá? Eu não tenho potência reativa. Ou seja, um resistor, ele consome apenas potência reativa. Então, se eu olhar, e depois eu volto nesse slide aqui, tá, pessoal? Se eu voltar naquele, se eu olhar para essa forma de onda da potência P de T, no resistor, esses pontinhos amarelos aqui estão todos acima do zero, tá? O resistor, ele tem um sinal que é sempre maior ou igual a zero. Ele sempre consome potência ativa. Vamos lá. Eduardo perguntou para mim, a troca de sinal não interfere depois? No conceito de potência reativa, não. Tá? Mas você tem que ter coerência nisso, tá, Eduardo? Quando eu explicar o capacitor e o indutor, talvez fique um pouco mais claro. Tá? Por que ele não interfere? Quer ver? No caso de potência ativa. Ele não interfere no caso de potência ativa porque o cosseno é função par. Então, se isso aqui fosse. Se isso aqui não fosse função par, eu teria problemas com isso. Tá? Então, num bipolo passivo, ele sempre vai consumir potência, só que sempre vai ser maior do que zero. Tá? E a gente sabe que o φ é defasar entre os dois. No seno, você tem razão, porque é função ímpar. Só que aí a gente precisa olhar o que acontece no indutor e no capacitor. E aí vai ficar um pouquinho mais claro o sistema massa-mola que eu mostrei para vocês. Tá bom? Eu vou ver se eu faço esse exemplo no final, depois de dar a correção do fator de potência. Tá? Mas vamos lá. Então eu falei sobre o resistor. Então o resistor só tem potência ativa. Ou, se você quiser falar, por que se chama, na verdade, potência aparente? Porque é a potência associada a um resistor. Quer dizer, a potência aparente seria, se eu tiver um bipolo resistivo percorrido por aquela corrente, submetido àquela tensão, né, aquela corrente I, e submetido àquela tensão V, a potência média daquele resistor seria a potência aparente. Tá? É por isso que se chama de potência aparente. Tá? No caso do indutor e do capacitor, a coisa muda um pouco de figura. Vamos falar aqui do capacitor. Então, para o capacitor, acontece a mesma coisa. Tem o C aqui, V, tem a corrente circulando por esse capacitor, e eu sei que V igual ao Z capacitivo vezes I, mais o Z capacitivo é menos J sobre ômega C, ou se eu quiser escrever de outro jeito, é igual a 1 com fase menos 90, porque o J, menos J está na parte de baixo do eixo
complexo, do eixo imaginário do plano complexo, né? Então, V vai ser igual a 1 sobre ômega C vezes I vezes 1 com fase menos 90 graus. Tudo bem? Então significa que a tensão está atrasada da corrente de 90 graus. Porque se a corrente tiver ângulo θ, o ângulo da tensão obrigatoriamente vai ser θ menos 90. Tudo bem? No caso da potência complexa, o que eu vou ter? Eu vou ter V vezes I. Então, se eu substituir V igual a 1 sobre J ômega C vezes I, ou I igual a J ômega C vezes V, o que eu vou ter aqui? Isso aqui vai ser V vezes J ômega C vezes V complexo conjugado. Tudo bem? Eu substituí o I aqui, né? Dessa relação aqui. Quando eu faço complexo conjugado, eu só distribuo ele. Então, o complexo conjugado de J ômega C é menos J ômega C. E o complexo conjugado de V é o complexo conjugado de V. Então, isso aqui vai ser igual a menos J ômega C vezes V vezes o complexo conjugado dele. Isso aqui é igual ao módulo de V ao quadrado. Tá? Só fazer uma observação aqui. X complexo vezes X complexo conjugado é igual a módulo de X complexo ao quadrado. Tá bom? Ou eu posso escrever em termos de corrente, o S vai ser igual a menos J sobre ômega C vezes I, que é a tensão, vezes I complexo conjugado, vai ser igual a menos 1 sobre, aliás, menos J vezes 1 sobre ômega C vezes módulo de I ao quadrado. Então, Eduardo, olha aqui. No caso do capacitor, olha só, a potência reativa, ela é negativa, tá? Então, o capacitor consome uma potência reativa menor do que zero. Tudo bem? Então, esse cuidado tem que ser tomado aqui, porque o seno é função ímpar. Tá? Agora, olha, aqui era B, né? Vamos para o indutor aqui. Aqui era B. Então, passando aqui de página. Então, aliás, só para fazer a mesma coisa que eu fiz para o resistor, aqui é VAR. Né? Aqui também VAR. E vamos fazer para o indutor. Então, para o indutor, o que eu vou ter é a relação entre tensão e corrente. Também é uma equação complexa, né? É isso daqui, né? A relação entre tensão e corrente. Portanto, V igual a ômega L vezes I em fase 1 mais 90 graus, que é o J, certo? Então, a tensão está adiantada da corrente de 90 graus. Sim. Espera aí. Deixa eu voltar, Marcos. Aí você copia aí, depois eu volto. Vai lá.
Ok? Posso passar? Então, eu tenho a mesma coisa aqui. Então, S é V vezes I complexo conjugado. Vai ser igual, então, a J ômega L vezes módulo de I ao quadrado, que vai ser igual a se eu substituir agora o complexo conjugado, vai ser módulo de V ao quadrado sobre menos J ômega L, que é igual a J módulo de V ao quadrado sobre ômega L. Tá? Então, no caso do indutor, a potência reativa, também, né, eu estou falando aqui de volt-ampere reativo, é maior que zero. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês que isso aqui está nessa apresentação. Tudo bem? E aqui tem umas coisas adicionais ainda que vocês podem olhar. Tá? Deixa eu colocar aqui. Está aqui o triângulo de potência, está tudo aqui, pessoal. Tem um bipolo genérico, passivo. Tá? Deixa eu aproveitar e copiar isso aqui e colocar. Isso aqui é só bipolo passivo, depois eu volto aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui duas coisas. E estão todos os bipolos aqui, resistor, indutor, capacitor, e isso daqui que eu queria mostrar para você, colocar lá na nossa apresentação também. Tá? Então vamos voltar aqui na página do indutor. Posso passar isso aqui, pessoal? Bom, eu vou passar. Então, se a gente olhar aqui no caso de um dipolo passivo, ele é um R mais JX. Esse X é maior que zero se for um dipolo passivo indutivo. Esse X é menor do que zero se ele for um dipolo passivo capacitivo. Se ele tiver uma parcela resistiva, ele vai consumir potência ativa. Se ele tiver uma parcela reativa, ele vai consumir potência reativa. Tá? Então, a relação entre tensão e corrente no bipolo genérico é V igual a Z vezes I. A gente já viu isso na aula passada. A relação de corrente é V sobre Z. E na hora que eu equaciono isso aqui em termos de potência complexa, simplesmente eu vou chegar que a potência complexa é o módulo de V ao quadrado sobre Z ou o módulo de E ao quadrado vezes Z. Tá bom? É a forma mais genérica que tem, além dos bipolos que vocês conhecem, que são resistor, indutor e capacitor. Tá bom? Depois eu volto aqui, pessoal. Só queria falar sobre isso. Então, no caso do resistor ideal, o que a gente sabe? A gente sabe que o ângulo φ é zero, porque não existe defasagem entre tensão e corrente. Portanto, a potência ativa é maior que zero e a potência reativa é igual a zero. No caso do indutor ideal, a corrente está atrasada em relação à tensão de 90 graus, exatamente 90 graus. Então, o cosseno de φ é zero e o seno de φ é positivo, igual a 1. Então, portanto, a potência reativa é maior do que zero. E no caso do capacitor ideal, a corrente está adiantada em relação à tensão de 90 graus. Portanto, a potência ativa é zero, o cosseno de φ é zero, e o seno de φ é menos 1. Então, a potência reativa ela é menor do que zero. Bom, eu não gosto muito dessa definição aqui, tá? Eu prefiro essa definição. Absorve potência reativa positiva. E aqui eu prefiro absorve
potência reativa negativa apenas. Tá? Eu prefiro escrever desse jeito, porque um capacitor ele não é capaz de fornecer potência indefinidamente como uma fonte. Tá? Uma outra coisa interessante, se eu tenho indutores e capacitores no circuito, você percebe que um indutor pode fornecer energia para um capacitor e vice-versa, porque um absorve potência positiva, o outro absorve potência negativa. Na soma, isso dá zero. Isso aqui não está aparecendo no sistema massa-mola que eu mostrei para vocês? Sim ou não, pessoal? Então é justamente isso, tá? Então, é, se eu tiver indutores e capacitores no meu sistema, eles não vão realizar trabalho, mas eles vão trocar energia entre si. Essa energia é trocada por meio da circulação de corrente. É a corrente que carrega a energia de um elemento a outro. Então, se eu preciso dimensionar um circuito elétrico numa instalação elétrica e o custo dessa instalação está associado, em parte, ao custo do material que eu preciso comprar, se eu tenho elementos indutivos e se eu tenho elementos capacitivos, me parece que eu vou precisar comprar condutores de maior bitola, porque esses elementos vão trocar energia entre si, mesmo não realizando trabalho. Olha que contrassenso, né? Quer dizer, o elemento não realiza trabalho, né? E ainda assim ele ocasiona uma troca energética por meio de corrente que circula pelos condutores. Essa corrente, sim, vai demandar condutores de uma certa bitola, ela vai circular por esses condutores que têm uma certa resistência, obviamente vai ter perda nesses resistores, né? E esses dispositivos não vão realizar trabalho. Olha que contrassenso. Você fala, poxa, então tira todos os indutores e tira todos os capacitores da rede. Bom, bem que eu gostaria, tá? Mas você tem equipamentos que não que funcionam porque se comportam parcialmente como indutores, por exemplo, os motores, tá? Os motores, os transformadores também, mas eles se comportam porque você consegue produzir um fluxo magnético em um material metálico, um material ferromagnético. E o fluxo guarda uma relação com a corrente, que é uma relação de derivada, aliás, com a tensão, que é uma relação de derivada, né? A força eletromotriz é dφ dt, vocês viram isso em física. Então, o fluxo, na verdade, ele se parece muito com uma reação indutiva quando você impõe corrente em um circuito magnético, né? Um circuito que possui espiras e, portanto, pode produzir fluxo magnético. Então, não tem como. Se você tiver motores no seu sistema elétrico, eles vão se comportar, ainda que parcialmente, como indutores. Se você tiver linhas de transmissão, essas linhas de transmissão, essas redes de distribuição da sua instalação elétrica, se comportam parcialmente como capacitores, porque eu tenho cargas, ou seja, eu tenho corrente elétrica circulando por essas linhas, e essas cargas se acoplam magneticamente com o solo, por exemplo, dando origem a efeitos capacitivos. Então não tem como fugir disso. Agora, é possível você minimizar esse problema, que é a tal correção do fator de potência que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, vamos passar mais um slide. Eu só queria me lembrar qual que é o número agora, acho que é o 5.5.5. É isso aí. Então, pessoal, a correção do fator de potência, ela é um cenário super específico, tá? Então, imagina que eu tenha uma rede elétrica, eu vou desenhar uma rede elétrica monofásica para simplificar o máximo possível o problema, né?
Então imagina, vou chamar isso aqui de Z da rede. E eu vou desenhar aqui um jeito que se desenha motor em circuito elétrico, tá? Mas é uma carga isso aqui, uma carga genérica, tá, pessoal? É porque o motor normalmente ele é uma carga indutiva, então a gente acaba colocando isso daqui, tá? Então a carga tem potência ativa P nominal, ela tem fator de potência cosseno φ nominal, tá? E ela é alimentada com tensão V nominal. Quando você compra qualquer carga elétrica, essas informações são fornecidas, tá? É mais ou menos quando você compra um celular e tem lá as especificações técnicas. Obviamente, a especificação técnica de uma carga elétrica é muito mais simples, tá? Isso tudo aqui são dados do problema, tá? É informação isso daqui. Normalmente, a concessionária te fornece, ela na verdade ela é obrigada a te fornecer tensão nominal aqui. Ela tem essa obrigação. Ou algo em torno da tensão nominal. Quanto em torno? Entre 93% e 105% da tensão nominal. Tudo bem? Ela é obrigada, porque é uma questão de qualidade do produto que ela te entrega. Ela é responsável pela qualidade da energia que ela te entrega. Tá? Agora percebam que na hora que eu tenho essa carga aqui, né, eu vou produzir uma circulação de corrente pela rede. Essa corrente I alimenta a carga. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para trás. Essa corrente I alimenta a carga e produz uma queda de tensão na rede, que eu vou chamar de ΔV. Isso aqui é um fasor e isso aqui é um fasor. Tudo bem, pessoal? Então, vocês concordam que, para que eu consiga entregar tensão nominal para a carga, o que eu preciso ter na saída da subestação é V nominal mais ΔV. Vocês concordam com isso aqui? Vamos lá, pessoal. Ok. Então vocês concordam que quanto maior for a corrente I, maior vai ser o ΔV, maior vai ter que ser a tensão na fonte. Tudo bem? Então, antes de eu seguir aqui, vamos voltar para trás no triângulo de potência, que é uma coisa legal da gente ver. Olha, essa carga, ela realiza um trabalho associado à potência nominal, mas ela tem um fator de potência que não é igual a 1, a menos que eu dissesse aqui que é igual a 1, mas aparentemente não é um fator de potência menor do que 1. Então, se eu olhar aqui para o triângulo de potência, olha que coisa curiosa. Vamos olhar para esse triângulo de potência aqui. A magnitude da potência complexa é o produto da tensão pela corrente. Se eu aumentar o ângulo φ, ou seja, se eu diminuir o cosseno φ, para que eu tenha a mesma potência ativa P na mesma tensão nominal V, o que precisa acontecer com a corrente? Vamos lá, qual que é a hipótese aqui? Eu preciso manter a mesma potência P, entregue pela fonte na carga com a mesma tensão V, só que com o φ que aumenta. Se aumentar o φ, o que acontece com a corrente aqui? Vamos lá, pessoal. Isso aí, Eduardo. A corrente aumenta. E olha que legal. Vamos voltar para a nossa figurinha lá da questão do fator de potência. A corrente aumenta, certo? Se a corrente aumentar, o que acontece com o ΔV? O ΔV aumenta. Se o ΔV aumenta, a tensão fornecida pela
concessionária tem que aumentar. Mas não é só isso, né? O Z da rede, né? Vai ser um R rede mais J X rede. Eu vou ter perdas aqui, ó, que são R rede vezes módulo de I ao quadrado. Quer dizer, se eu aumentar 10% a corrente, eu aumento 20% as perdas. Tudo bem? Agora, quem é que drena essa corrente? É a carga, é o consumidor que drena. Então, se o fator de potência dele for ruim, eu vou perder dinheiro. Porque eu só vou tributar, eu só cobro do meu cliente daqui para cá. Isso aqui é do cliente, ó. Então eu preciso embutir essas perdas de algum jeito em alguma conta de energia. Não se faz isso, né? A revelia. Né? O que você faz é exigir que o fator de potência do cliente, visto pela entrada do cliente, ou seja, visto pelos pontos de conexão, seja um cosseno φ padrão. Tudo bem? Agora, se a carga ela é indutiva, essa informação eu não dei aqui, mas normalmente a carga é indutiva, o que eu preciso fazer para manter esse cosseno φ dentro do padrão? Eu preciso instalar um capacitor C que vai fornecer a potência reativa que a carga precisa. Né? Quer dizer, vamos lá, olhando do ponto de vista de onde está instalado o V nominal, quanto é que consome essa minha carga toda? Vai consumir a potência nominal da carga ativa, a potência nominal da carga reativa, que é maior que zero porque a carga é indutiva, mas o capacitor consome potência reativa negativa. Ou seja, se o capacitor consumir a potência negativa igual à potência indutiva, que é positiva, a soma total da potência reativa entregue pela concessionária ao consumidor é zero. Então, eu fiz com que o cosseno φ da instalação toda fosse igual a zero. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar para vocês a apresentação, que aqui tem essa explicação que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui tem um exemplo do que eu falei com valores e tal, mas eu queria mostrar justamente isso daqui. O que eu quero fazer é com que o meu sistema, que originalmente consumia um Q inicial mais um P inicial, né? No meu caso aqui, é o P nominal é o P carga, né? Esse cara aqui é o que eu chamei de P nominal. Esse cara aqui é o Q nominal. E o Q do capacitor é negativo, então ele desconta do Q nominal. Ou seja, se a minha carga tinha um φ nominal, que é esse φ aqui, antes da correção, depois que eu faço essa correção, eu reduzo para um φ menor, ou seja, o S final, em módulo, é menor do que o S inicial. Né? O S final ele é menor do que o S inicial. Né? Notem que eu não coloquei o tracinho aqui em cima, que eu estou falando de potência aparente. Tá? E aí, a corrente drenada aqui, esse I final, passa a ser menor do que esse I inicial aqui, que eu vou chamar, vou até botar aqui inicial. Né? Então, a corrente final é menor que o I inicial.
Tá? Isso aqui tem um custo para a concessionária grande, então ela multa os consumidores residenciais, aliás, os consumidores comerciais e industriais pesadamente. Tá? O quão pesadamente? Se você tiver um fator de potência de 0,8, que seria uma defasagem da corrente de 35 graus aproximadamente em relação à tensão, que ela está quase próximo da tensão, a sua, se você bom, isso depende um pouco do valor total da conta, mas a multa deve corresponder a talvez uns 40% da conta final de energia, de multa, tá? E o cosseno FI padronizado no Brasil tem que ser entre 0, entre 1, entre 0,92 e 1, na verdade, tá? Então, o cosseno FI padronizado tá? Isso aqui é o cosseno FI padronizado, tá? Se você tiver abaixo de 0,92, você vai pagar multa. Eles tentaram cobrar também de consumidores residenciais. Isso não está valendo ainda, mas vai acontecer, viu? Vai ser cobrado por isso. Então, deixa eu mostrar como se faz a correção do fator de potência. Mas antes disso, eu queria falar sobre como é feito. Né? Imagina o seguinte: eu tenho P carga, cosseno φ e V, certo? Eu sei que a potência aparente, né, se a gente voltar para o slide do triângulo de potência, né, vamos voltar aqui. Olha só. Isso aqui vale VI, né? Que eu chamei de S sem o tracinho aqui em cima, certo? Então, isso aqui é S. E isso aqui é S, certo? Portanto, P é igual a S cosseno φ e Q é igual a... Vamos fazer de um jeito diferente, espera aí. P igual a S cosseno φ e, portanto, S igual a P sobre cosseno φ. Q igual a S seno φ, portanto, S igual a Q sobre seno de φ. Tudo bem? Então, eu tenho uma relação entre a potência aparente, volt-ampere, potência ativa watt, potência aparente volt-ampere, potência reativa, volt-ampere reativo. Isso se dá pelo seno e pelo cosseno do triângulo de potência. Então, fica uma brincadeira trigonométrica aqui, tá? Vamos lá. Qual que é o meu problema aqui? O meu problema é que eu tenho uma carga que consome P nominal e Q nominal, certo? Quanto vale o Q nominal? O Q nominal vale o S nominal vezes seno de φ nominal. Agora, quanto vale S nominal? É o P nominal sobre cosseno φ nominal. Então, Q nominal... Isso aqui é brincadeira de triângulo retângulo, tá, gente? Não tem nada de muito ciência de foguete aqui, não. É P nominal sobre cosseno φ nominal vezes seno de φ nominal. Então, o Q nominal vai ser P nominal vezes tangente de φ nominal. Tudo bem? Então, eu sei quanto vale a potência ativa e a potência reativa nominal. Sei também quanto vale o fator de potência. E eu preciso compensar uma parcela da potência reativa nominal para enquadrar o novo fator de potência. Né? Ou seja, eu preciso de um novo ângulo φ, que é o φ padrão aqui,
para me enquadrar como consumidor nas regras da concessionária. Então, eu preciso de uma certa potência reativa capacitiva, de modo que o Q total da minha instalação seja o Q final, e não o Q nominal inicial. Certo? Agora, qual vai ser o Q final? Vai ser o Q inicial mais o Q do capacitor, só que o Q do capacitor é negativo. Certo? Bom, então, dado que o cosseno φ... Bom, essa é só uma informação, o cosseno φ padronizado. Então, para fazer isso, o que eu faço? Faço o seguinte. Então, eu sei que o Q inicial, que eu já defini para vocês, é o Q nominal, é o V seno de φ, ou S seno φ. O S é o P nominal sobre cosseno de φ. Então, o Q inicial é o P nominal vezes o tangente de φ nominal, certo? Só que eu quero chegar num Q final. Qual que vai ser o Q final? Vai ser o mesmo P da carga, porque o capacitor não consome potência ativa, vezes a tangente de φ do φ final, do φ padronizado. Né? Então eu sei que da relação do Q final para o Q inicial me dá o Q do capacitor, que é isso daqui. Né? Então eu quero que o Q final seja o P vezes o cosseno, o tangente de φ padrão. Certo? Então o Q capacitivo vai ser o Q final menos o Q inicial, que vai ser então o P nominal vezes tangente do φ padrão menos o P nominal vezes tangente de φ nominal. Isso é o valor do Q capacitivo. Só que o Q capacitivo é ômega C vezes módulo de V ao quadrado. Eu conheço o V nominal, então eu consigo calcular o capacitor. Tá? Que é o que está aqui. Então, o capacitor vale P nominal vezes tangente de φ nominal, menos P nominal vezes tangente de φ padrão, dividido pelo módulo de V ao quadrado vezes ômega. O ômega é o 2π vezes 60 Hz. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, dado que se deseja um S' que vai ser o P nominal mais J Q final, onde Q final é igual a P nominal vezes tangente de φ padrão. Eu tenho que o Q capacitivo tem que ser igual a Q final menos Q padrão. Aliás, Q final menos Q nominal. Portanto, menos ômega C módulo de V nominal ao quadrado vai ser igual a Q final menos Q nominal. Ou ômega C módulo de V nominal ao quadrado igual a Q nominal menos Q final, que é igual ao P nominal, que multiplica a tangente de φ nominal menos tangente de φ padrão. E o C, então, vai ser P tangente de φ nominal menos tangente de φ padrão isso aqui dividido por ômega
módulo de V nominal ao quadrado. Então, isso aqui é o capacitor que você coloca em paralelo com a carga, que faz com que o conjunto carga e capacitor seja visto pela concessionária como uma carga que consome potência ativa igual a potência nominal da carga e potência reativa igual o Q final, ou uma carga que consome potência ativa P nominal com cosseno de φ padronizado. Tá bom, pessoal? Aí você me fala, pô, professor, dá para ganhar dinheiro fazendo esse tipo de projeto? Olha, um restaurante de shopping capaz de atender as 15 mesas simultâneas de 4 pessoas, umas 60 pessoas simultâneas, deve ter um consumo mensal de energia elétrica da ordem aí de uns R$6.000, sendo que desses R$6.000 deve ter uma multa de mais ou menos uns R$2.500 de fator de potência, se ele não corrigir o fator de potência de 0,8 para 0,92, tá? R$2.500 de multa todo mês. Então, se você falar para o cara que, pagando o seu projeto dele, o break-even dele acontece em 3 anos, você pega 2.500 vezes 12, multiplica por 3, é quando você pode cobrar para ele para fazer esse projeto super bananinha aqui de fazer, sem nenhuma dificuldade matemática, digamos assim. Tá bom, pessoal? Então, ó, recomendação aqui. Olhem a apresentação, tá? A apresentação está bem detalhada com relação aos fasores, está bem detalhado com relação à potência, a correção do fator de potência. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, encaminhem as dúvidas para mim por e-mail, tá? Vocês já devem ter visto que eu deixei lá os diálogos para discussão sobre as revisões de prova ficarem no Moodle, tá? Então, por favor, se tiverem dúvidas, façam por e-mail. Revisão de prova pelo diálogo, fica mais fácil de eu centralizar tudo, tá? Eu queria ter terminado essa aula antes, mas eu tenho que fazer isso aqui de forma bem devagar, bem lenta, para vocês poderem entender isso daqui, né? Não é muito complexo, mas sempre envolve aí números complexos, tirando aí a cacofonia. Então eu tenho que fazer devagarzinho, mas vou abrir então aqui esses últimos minutinhos que a gente tem. Caso alguém queira fazer algum comentário sobre o curso, se vocês não quiserem fazer nenhum comentário sobre o curso, eu posso mostrar o paralelo entre o mundo mecânico e o mundo elétrico na representação aí dos sistemas massa-mola e sistemas RLC, que foi mais ou menos onde eu tirei a ideia de explicar a potência reativa. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa agora, pode comentar. Quem quiser tocar sua vida e se preparar para a próxima aula, pode se preparar. Quem quiser ficar aqui, eu mostro um pouquinho essa questão da relação entre o mundo mecânico e o mundo elétrico, só a título de exemplo. Professor, eu queria fazer um comentário sobre os envios das soluções das atividades. Eu ia pedir para, se possível, você permitir que enviasse mais de um arquivo, né? Porque na solução eu usei um site específico para resolver o sistema linear e eu tirei um print. Né? Só que, como eu enviei o PDF da solução, eu não consegui enviar a foto, que ele não aceitava mais de um arquivo. Deixa eu te falar uma coisa. Você escaneou a sua solução manual, certo? Sim. Aí você queria juntar as duas coisas, certo? Sim. Tá, então eu vou te falar uma coisa. Eu posso fazer isso, mas fica a dica aí para você. Baixa um programa chamado PDF Sum. Sum é split and merge. Tá? Então, esse programa aqui permite que você junte mais de um arquivo PDF. Então, você pega o print screen da tela, gera um PDF, e com o PDF você junta num documento só. Aí fica tranquilo de fazer. Não conhecia. Não, eu falo porque eu sei que essas coisas não são muito conhecidas, não. Tá bom? Uhum.
Não, e sim, professor, de qualquer jeito, né, eu pretendo pedir revisão nessa atividade. Bom, como eu não consegui colocar o print, eu deixei só o link do site que eu usei. Você ainda quer que eu mande o print de alguma forma do Você deixou o link sistema? lá, eu posso dar uma olhada. Então, assim que você pedir revisão, porque o diálogo de revisão não é um sim, não, é um diálogo, né? Então, pode ter mais de uma resposta. Se eu não entender o que você me mandou, eu te mando uma pergunta lá. Tá bom? Tá, ok, obrigado. Obrigado pela dica aí, Rafael. Tá certo. Não, você é o Renato. Renato, mas o Rafael deixou uma dica no chat. Diz que tem um site que chama I Love PO, faz isso também. Ah, tá. Obrigado, Renato. Ah, Bom, pessoal, enquanto ninguém toma coragem de falar alguma coisa para mim, pode me interromper, tá? O que eu vou falar para vocês agora, eu vou ter que parar a gravação, porque isso aqui não precisa, então se ninguém assistir essa aula, vai se assustar com o que eu vou dar no final. Então, se alguém quiser me interromper para falar sobre a disciplina e tal,